para dar um contexto aqui de onde eu estou tirando essas informações. O nosso principal negócio é o sexlog.com, é uma rede social de sexo swing que tem mais de 25 milhões de brasileiros cadastrados. E a gente também tem um aplicativo de dating para pessoas que querem encontros casuais, querem encontros direto ao ponto, eu diria. Ninguém está afim de namorar, está afim de outras coisas. Esses dois aplicativos, a rede social também tem foco em casais que gostam de viver as coisas juntos, tá? Além disso, a gente tem o Hot Vips, que é uma plataforma de venda de conteúdo, mas que tem um foco no meio liberal. Então, são casais reais que geralmente já têm uns dates por aí, gostam de se filmar, gravar conteúdo, e eles vendem esse conteúdo com a gente. A gente tem um projeto chamado Roleplay Passion, que é um jogo em primeira pessoa que promove a experiência de ir pela primeira vez numa casa de swing. Então, se um casal quer entender como isso funciona antes de fato de se aventurar, né, no mundo selvagem de uma casa de swing, ele pode fazer isso no nosso jogo. Ele vai interagir com personagens que são baseados em IA, que têm suas próprias personalidades, tem algumas metas para você cumprir lá dentro. A ideia é que você consiga entender como funciona toda essa dinâmica antes de viver isso na vida real. A gente tem um projeto chamado Hot Short, que é um aplicativo de novelas verticais, obviamente apimentadas. Então, sabe aquele negócio de pornô com historinha? Aqui são umas historinhas que, por acaso, tem um pouco de pornô no meio. E eu vou falar um pouco mais desse projeto, que foi todo desenvolvido em Vibe Coding. Enfim, a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto. Aí a gente tem Social Swinging, que é uma rede social de swing também, mas baseada lá em UK, Reino Unido, mais para o público europeu. E por trás de todas essas marcas, a gente tem uma plataforma de verificação de idade, até para adequação à ECA digital, agora que teve mudança na lei esse ano, que também é uma plataforma que faz a verificação por liveness, né? Tem um fallback de verificação de documentos, enfim. Então, todas as nossas marcas utilizam esse recurso aqui para se adequar à lei, para verificar a idade dos nossos usuários, e a gente também oferece esse recurso para marcas parceiras deste mesmo mercado. Queria mudar. Bom, e o que eu acho que é interessante aqui é a gente perceber a pluralidade de marcas e de tipos de produtos e serviços, na verdade, que compõem o mercado adulto, né? Geralmente, a gente pensa em mercado 18+, só baseado em conteúdo. Então, Xvideos e Pornhub, geralmente, é o que vem à nossa mente, né? Mas é um mercado muito mais plural do que isso, que agrega um monte de produtos e serviços e plataformas. Alguns dos exemplos são as marcas que a gente tem no nosso portfólio. Obrigada. Mas a gente tem principalmente produtos muito mais diversos do que isso. A gente está falando em produtos de wellness, de self-care, de autoconhecimento. Obrigada. Produtos que são para casais, para pessoas se divertirem sozinhas. E esse é um universo muito amplo que possibilita também que a gente teste muita coisa e a gente identifique tendências aí, valide dentro das nossas comunidades, depois coisas que vão se tornar muito mais populares e são adotadas por marcas do mainstream. Esse universo amplo é o que... Eu realmente não me entendo com tecnologia e estou falando de IA. É maravilhoso. Bom, é um mercado que movimenta mais de 100 bilhões de reais por ano, de dólares por ano, no mundo todo. Só uma fatia desse mercado, que é de creators, tem crescido cerca de 34% ao ano. Uma só das nossas marcas, o Sexlog, tem mais de 10 milhões de visitas todos os meses. E são adultos, elas não conseguem fazer AdWords, a gente não compra tráfego em nenhum lugar, e ainda assim a gente consegue ter bastante relevância e continuar crescendo. E é esse universo que tem uma série de elementos específicos que nos propiciam esse braço de inovação.
A gente está falando de um universo que tem um alto engajamento, um alto fluxo de tráfego. A gente atende a desejos de clientes que não serão atendidos em nenhum outro lugar e nós já temos um histórico de inovação. Não sei se vocês sabem, mas lá pelos início do ano 2000, foi a demanda por conteúdo adulto que impulsionou o streaming, que por sua vez foi uma das forças que fez com que a banda larga se popularizasse, né, fosse amplamente adotada. Isso muito antes de Netflix e de YouTube. A assinatura digital também foi adotada previamente pelo mercado adulto, então pay-per-view e recorrência foi algo que foi implantado em algumas plataformas de mercado adulto, validado, otimizado e hoje em dia faz parte do nosso dia a dia em diversos produtos e serviços. Além disso, a geolocalização para conexão não é coisa do Tinder, né? Então, essa coisa do match, né, da gente encontrar pessoas próximas a nós, com quem a gente tem afinidade para ter um datezinho, é muito mais antigo do que o Tinder. Começou lá com o Grindr em 2009, que já era uma empresa gigantesca, bilionária, e foi só em 2012 que o Tinder surgiu e, de fato, popularizou alguns dos termos que a gente conhece, como, por exemplo, o match. Mas, antes da gente entrar em alguns cases mais específicos de mercado adulto, eu acho que é interessante a gente dar um passo para trás e relembrar algumas mudanças de comportamento que já vem acontecendo, tanto por conta da adoção de IA, mas também pela nossa dinâmica hoje em dia com redes sociais. Num estudo bem recente do Google, que a gente teve acesso, eles demonstram como, dependendo do grau de complexidade que exige o seu serviço, o seu produto, mais a IA vai estar presente na hora do consumidor tomar uma decisão. Então, é interessante aqui que, independente do segmento onde vocês trabalhem, a gente consiga identificar onde o nosso produto ou serviço está localizado, né, nesse gráfico. Em atividades de baixa complexidade, a IA ela é invisível, ela é automática. A gente não pede para usar a IA, ela simplesmente está lá listando algumas coisas e nos ajudando. Esse é o modo da IA rotina. Em atividades de média complexidade, a gente tem uma IA que filtra, que te inspira, que customiza para você. E aí a gente está falando de um modo curadoria. Em atividades de alta complexidade, a gente está falando de uma IA que já faz umas listagens, já analisa reviews, compara preços e features para você, e aí a gente está falando da IA no modo assistente. Já em atividades de altíssima complexidade, geralmente as pessoas elas fazem mais o trabalho braçal e pesado de pesquisa e análise, mas aí a IA vai entrar para te ajudar a tomar uma decisão final. E aí a gente está falando do modo validador. Então, dependendo de onde a gente está localizado, muda a expectativa do cliente de como ele vai encontrar essa solução para ele. Outra mudança importante para a gente contextualizar todas essas mudanças relacionadas à IA é que esse funil da jornada do cliente, ele já não existe mais. Ele é uma jornada que propõe uma linearidade, né? Etapas que não se sobrepõem, são etapas que são vividas uma depois da outra. E ele também propõe uma dinâmica onde a marca fala e o consumidor reage. E já não é mais assim. A gente está falando de uma realidade muito mais complexa e hoje a proposta em relação a esse funil acaba sendo um mapa de influência. Nesse mapa, a gente substitui o eixo aqui vertical, que antes era a etapa da jornada, pelo grau de influência que a sua marca tem em relação ao consumidor naquele momento. Então, a gente está falando de alguns passos que eles acontecem, às vezes, ao mesmo tempo, que eles se sobrepõem, que eles mudam de lugar, que eles se repetem. Isso tudo traz uma série de complexidade para nós que vendemos produtos e serviços e que torna a dinâmica de comunicação com o cliente muito mais difícil. E aí que a IA nos ajuda no dia a dia.
É a IA que vai nos ajudar a customizar essa jornada, né, esse mapa de influência, e entregar para o cliente o que ele quer naquele momento. Ela customiza e dá escala, criando planos específicos para cada cliente, dependendo da jornada ou do momento em que ele está. Ela também é o que nos ajuda a ajustar em tempo real o conteúdo, criativos, comunicação. Então, ao invés de criar um plano customizado ou uma comunicação única, a gente vai se adaptando ao longo do tempo. Também vai ser a IA nesse contexto que vai nos ajudar com a alocação de budget muito mais inteligente, né? Então, é um budget que, se antes a gente definia lá no primeiro semestre como a gente ia usar o nosso orçamento ao longo do ano ou ao longo do semestre em si, hoje em dia essa alocação é muito mais dinâmica e ela vai entendendo onde está gerando mais valor e vai reavaliando de que forma aplicar esse orçamento aprovado. Então, toda essa complexidade, né, de jornada acaba demandando essa tecnologia para que a gente consiga atender da melhor forma possível e que não demande tanto trabalho braçal. Bom, mas eu vou falar agora ao que interessa, vou voltar ao que interessa aqui, aos cases de mercado adulto, para a gente discutir. Na nossa empresa, acho que a área que mais se beneficiou com a IA, no início, né, eu diria que foi a primeira área que mais se beneficiou com a IA, apesar de geralmente a gente pensar no marketing, né, comunicação, criativos, isso tudo meio óbvio. Mas a verdade é que foram em tarefas complexas que a IA gerou mais valor para a gente. Então, eu estou falando de tarefas que o corpo executivo acaba ocupando muito tempo para realizar. Eu estou falando de análise de valuation, de benchmark, ou de remuneração, de stock options. São todas conversas que demandam um conhecimento muito específico de pessoas que têm alto valor produtivo dentro da empresa e que passavam muito tempo analisando esse tipo de coisa. E hoje a gente colocou a IA no meio dessas discussões, não porque a IA sabe mais do que a gente, porque ela não sabe, mas porque ela nos ajuda a fazer as perguntas certas, procurar as informações específicas que precisam ser procuradas para a tomada de decisão, e ela consegue comparar com facilidade decisões tomadas no passado com a realidade do presente. Então, tudo isso gera para a gente uma velocidade, uma eficiência muito grande e permite que nós, que temos um alto valor agregado dentro da empresa, a gente dedique o nosso tempo, a nossa energia em atividades que são core da empresa, que realmente geram valor e faturamento. Além disso, hoje a gente entende que nós temos um analista de dados para cada colaborador. Então, se antes eu dependia de uma pessoa especialista lá em GA4, ou que sabia muito de BI, e eu queria uma informação, ela ia minerar os dados, ela ia analisar esses dados, transformar num dashboard, colocar no relatório, até chegar à pessoa que precisava daquilo, hoje isso já não existe mais. Hoje eu faço uma análise de cohort, de retenção, de LTV, de fluxo de cliente, na hora em que a discussão está acontecendo. Então, a gente está na discussão, eu preciso de uma informação específica, retenção de 23º dia. Eu abro e consigo analisar essa informação em tempo real. Isso, para a gente, otimizou muito o nosso tempo. E hoje, os analistas de dados, eles continuam lá, mas a função deles é agregar essas informações e disponibilizar para toda a empresa usar. Outra área que se beneficiou, claramente, foi a área de atendimento ao cliente. Hoje a gente atende cerca de 60 mil tickets todos os meses e até pouco tempo atrás esses 60 mil tickets eram atendidos só por seres humanos. Né? Isso significava fila no horário de pico, isso significava também que eu tinha uma limitação de atendimento no horário comercial. Toda vez que eu atendia um novo país, eu tinha que contratar uma pessoa que fosse fluente naquele idioma. Isso a gente já não é a nossa realidade, a gente consegue delegar 10 mil tickets por mês para IA, que atendem do início ao fim com uma fluidez que assim, não dá para comparar com o que a gente tinha de URA, chatbot até um tempo atrás. São atendimentos realizados de uma forma fluida e com um NPS muito positivo.
E para nós, o nosso time de atendimento continua lá, é um dos times acho que é o maior time que a gente tem hoje na empresa, mas eles conseguem dar um foco muito grande em atendimentos complexos. Então, se antes o analista ele tinha que atender alguma demanda complexa e ouvir aquela voz atrás, tem fila, tem outros atendimentos, tem coisa acumulada, hoje em dia não é assim. Ele consegue parar, atender com qualidade e o nosso NPS acaba subindo automaticamente. Hotshot é um projeto que eu mencionei lá na frente, lá atrás, que é um aplicativo para assistir novelinhas verticais, né? São novelas que têm entre 6 e 20 capítulos. Alguns deles têm um conteúdo soft e a gente vai para a putaria em alguns conteúdos lá para o fim de cada novela, né? Esse é um projeto que a gente gosta muito dele, porque ele nasceu com uma ideia para transformar em feature dentro do Sexlog. Então, a gente fez um MVP, transformando ele numa feature. Em pouco tempo, a gente viu que a adoção estava sendo muito alta, estava gerando muita conversão. E aí, a gente resolveu criar um projeto independente, né? O Hotshot deixou de ser uma feature para virar uma marca. Hoje, ele está disponível em português, inglês e espanhol. A gente já tem novelas sendo produzidas toda semana, já tem um faturamento super interessante, considerando o quão novo ele é, e é um projeto que ele saiu da nossa cabeça e se transformou em realidade em 30 dias. Isso tudo graças à Vibe Coding. Para a gente, historicamente, assim, a gente tem muita experiência com isso. Sem Vibe Coding, isso teria demorado pelo menos um ano para estar do jeito que a gente queria. Hoje é um projeto que já está funcionando, operando. A gente tem um módulo dentro dele que nos ajuda a capturar também pessoas interessadas em produzir esse tipo de conteúdo. Então, elas entram, elas recebem um roteiro, também produzido por IA, elas conseguem mandar uma amostra da produção de conteúdo que elas são capazes de fazer, elas recebem um contrato, recebem um primeiro pagamento, tudo isso dentro do mesmo aplicativo. E, bom, esse é um aplicativo muito recente, mas que já tem gerado muito resultado e é algo que deixa a gente bastante empolgado, assim, com o que é possível pensar, planejar e executar em tão pouco tempo. E, bom, gente, se um dia eu disse que estive entediado com o meu trabalho, isso não acontece mais, eu nem me lembro, né? Porque agora o nosso trabalho é assistir novelas, com putaria, obviamente, novelas com títulos bonitos, como Um é Pouco, Três é Bom, Seis é Gangbang, e é um trabalho que dá muito orgulho para a gente, porque, como eu comentei no começo, nós temos todos esses produtos adultos e nenhum deles consegue comprar tráfego. A gente não faz AdWords, a gente sequer está no Instagram. Então, é muito difícil a gente usar as iniciativas de marketing mais tradicionais. Tudo que a gente precisa fazer é criar os nossos canais proprietários, criar autoridade e trazer tráfego qualificado. Alguns deles ficarão nas novelas e vão monetizar na novela. Alguns deles migrarão para as nossas outras plataformas. Então, são projetos que são muito importantes para a gente, para o nosso crescimento, e que trazem um resultado ainda melhor, porque novelas, contos eróticos, a gente tem alguns blogs relacionados a contos eróticos, e a gente tem um podcast no Spotify de contos eróticos com mais de 2 milhões de ouvintes únicos todos os meses. São todas fontes de tráfego que trazem muito tráfego feminino. Quem trabalha com sexo, com sexualidade, qualquer coisa relacionada a isso na internet, sabe como é fácil trazer homem punheteiro. Mulher é muito difícil. Então, a gente tem conseguido criar soluções para trazer esse tráfego qualificado para nós. Bom, eu já comentei com vocês que esse é o nosso maior projeto, é o Sexlog.com, uma rede social de sexo e swing. Tem mais de 25 milhões de pessoas cadastradas no Brasil. E tem alguém de Gramado aqui? Tá bom, então vamos falar de Gramado. Isso é uma coisa que nos une, não é só a putaria, também a fofoca, né, gente? Ontem mesmo, eu estava preparando aqui a apresentação, eu falei: quantas pessoas será que tem de Gramado aqui no Sexlog? Aí eu fui lá fazer uma pesquisa, né? E Gramado, a população geral de Gramado é de 40 mil pessoas, tá, gente? É bem pouca gente. Então, e no Sexlog, a gente tem 5 mil perfis que estão ativos nos últimos 7 dias. 7 dias.
Então, considerando que parte desses perfis são de casais, então não são 5 mil pessoas, são umas 7 mil, eu diria. A gente pode dizer que uma entre 7, 8 pessoas que a gente conheceu em Gramado tem um pezinho na putaria. Então, relembrem aí o Uber que você pegou, a padaria que você comeu, o hotel que você está hospedado. Alguém ali é meu cliente. Talvez a pessoa mais sorridente, eu apostaria nisso, tá bom? Bom, no Sexlog, a gente tem uma série de usos de IA que são mais convencionais. Então, assim, moderação de conteúdo, isso a gente já faz com IA há muito tempo, detecção de comportamentos suspeitos. A gente faz um match, né, de afinidade, interesse, enfim, entre as pessoas, através de IA. Tudo isso é um pouco mais trivial, assim. Então, eu vou trazer alguns exemplos que fogem um pouco do que outras pessoas talvez já tenham trazido. Pode parecer um pouco irônico que, numa rede social que se propõe a fazer as pessoas transarem na vida real, a gente ofereça algo como uma AI Companion. Mas a verdade é que, apesar de 99% dos nossos usuários declararem, ao entrar no site, que o que eles querem é esse encontro na vida real, a gente sabe que tem uns 30% ali que não vão sair com ninguém. Às vezes porque a pessoa mora num lugar muito pequeno e ela tem interesses muito específicos, é difícil dar match mesmo. Às vezes é porque ela não tem traquejo social, sei lá. Pessoa muito feia também é difícil, gente. Vou falar para vocês que às vezes a pessoa não se ajuda, entendeu? Então, para esses 30%, a gente oferece a AI Companion. E eu trouxe aqui a Lola, porque a Lola foi como a gente começou esse projeto. Vocês lembram quando a IA só era assim, só era desse jeito? Uma Magalu, né, gente? Separada pela Magalu por um eletrodoméstico e uma casa de swing, praticamente. Então, o nosso projeto começou desse jeito, porque era como dava para começar. Mas, hoje em dia, as nossas AI Companions são assim. Elas são baseadas tanto no que, de fato, as pessoas encontram no site. Então, a gente quer fazer pessoas que sejam assim, conectáveis visualmente ao como a gente é, né, na vida real, mas também que vão de encontro aí aos desejos e às fantasias dos nossos usuários. Então, esse é um projeto também super interessante que a gente vem desenvolvendo. Eu acho que é importante frisar que todos eles são muito sinalizados de que se trata de IA. A gente não está oferecendo ou fazendo match com nenhum perfil assim que não sabe que está falando com uma IA. A nossa intenção é mesmo validar o interesse, entender como as pessoas se conectam e qual é o resultado disso no longo prazo. E a gente tem tido uma boa aceitação. Acho que, no nosso caso, a gente tem o benefício de saber como as pessoas se comunicam, saber do que elas gostam, né, como elas trocam informação, de fato. Então, isso tem tornado esse projeto também muito promissor para a gente, para o futuro. E aí, eu falei lá no início, né, sobre o fetiche mais popular entre os brasileiros, que foi comemorado no dia 25 de abril. Então, relembrem aí, quem tem amigos que foram para a festa no dia 25 de abril? A gente já desconfia também. É um dos interesses que mais levam pessoas para os nossos sites. Então, não significa que a pessoa entra no site e aí ela se interessa por aquilo. Não, elas chegam no nosso site procurando por isso. E é um dos fetiches mencionados em todos, nos top 5 em todos os estados brasileiros. Porque tem alguns fetiches que eles mudam de acordo dependendo do estado. Tem interesses que mudam sazonalmente. Enfim, tudo isso é informação que a gente tem ali privilegiada. Mas esse aparece em todos os nossos questionários. Tem um spoiler ali em forma de emoji. Mas, basicamente, gente, a gente comemora no dia de 25 de abril o Dia do Corno. Cuckold é um dos fetiches mais desejados pelos casais brasileiros. E é um fetiche que envolve um casal heterossexual, geralmente, que procura um terceiro elemento para ter relações ali. Geralmente um cara, para ter relações com a esposa. O homem gosta de assistir, gosta de saber, gosta do jeitinho que ele quiser, ele vai, né? E essa acabou se tornando uma data comercial muito importante para a gente, 25 de abril, e é uma data em que a gente faz uma ação no Brasil inteiro. E a gente coloca outdoor em algumas capitais, distribui coisas, faz festa, patrocina eventos. Tudo isso acontece e vocês estão todos convidados no ano que vem, tá bom, gente? Vamos comemorar junto.
E eu acho que esse é um exemplo de como a IA ajuda muito o marketing, porque eu estou falando de uma equipe de marketing do Sexlog que é composto por 3 pessoas. O Gabriel está aqui, não me deixa mentir, que ele faz parte dessa grande equipe de 3 pessoas que consegue fazer ações desse tipo em todo o Brasil, e a gente, obviamente, se beneficia da IA para criar todas essas coisas diferentes. Bom, gente, mas o que isso tem a ver com o negócio de vocês, né? Em primeiro lugar, eu preciso relembrar que o meu cliente é o seu cliente, tá? É que, às vezes, parece que o mercado adulto é muito distante da realidade de outros segmentos. Mas a gente está falando das mesmas pessoas. Então, é disso que eu estou falando. Mas o que eu acho que a mensagem que eu gostaria de passar com esses cases são cases muito diversos e que a gente desenvolveu de diversas maneiras, que a iniciativa surge a partir de times diferentes. Eu acho que a mensagem é justamente de que a barreira tecnológica não existe mais. Que hoje, para a gente ter uma ideia, colocar ela no ar e tornar isso um produto independente, demorou 30 dias para a gente fazer. Então, com um notebook na mão, o vibe coding, a verdade é que a gente pode dormir hoje, amanhã a gente acordar e ter 200 concorrentes novos das nossas marcas. Então, a mensagem é mesmo para a gente começar a testar, a gente começar a validar ideias, porque errar faz parte do aprendizado assim, de IA. A gente erra muito, a gente faz muito e não dá para esperar. Na verdade, não tem isso de vou esperar o momento certo de entrar, o momento já era ontem. E eu acho que essa é a mensagem mais importante assim, que a gente pode reforçar aqui. Tem esse dado da BCG, que é interessante, que ele diz que 80% das empresas adotaram IA, mas só para marketing mesmo, para criação de conteúdo. E só 20% das empresas já adotaram IA de ponta a ponta. Mas são essas 20% que estão crescendo 60% mais do que o restante das empresas. Mas eu acho que também é importante a gente equilibrar essa mensagem de que é importante adotar a IA, sim, mas sem perder a nossa essência, né? Porque a IA vai executar, vai dar escala, mas o que vai dar a alma aos nossos negócios, quem vai correr risco, ainda somos nós, né? Não é a IA que vai fazer isso. Então, quando a gente fala dos nossos produtos, a gente sempre tem em mente a questão do senso de comunidade, né? Porque o senso de comunidade não é algo que surge de um prompt. Ele demanda ali uma experiência, ele demanda uma conexão com as pessoas e demanda a nossa capacidade de mobilizar, né, as pessoas em torno do nosso negócio, do nosso propósito. Acho que também tem um conhecimento muito de nuance assim, dos nossos nichos, que é difícil traduzir, né, num conhecimento genérico que a gente consegue tirar da IA. Isso eu acho que é insubstituível. Então, esse nosso senso assim, a respeito dessas nuances, de como as pessoas desejam, e desejam coisas que, às vezes, elas não sabem nomear, eu acho que isso é muito humano e isso agrega ao que a gente está dizendo aqui. Então, no fim das contas, a mensagem é a gente continuar usando criatividade, continuar pensando no senso de comunidade e usar a IA a nosso favor. Era isso que eu queria passar, gente. Muito obrigada.